passo para um tratamento fitoterápico é seguindo o meu método. Claro que outra pessoa pode falar outra coisa para vocês, mas o que eu indico é: faça um mapeamento dos sintomas agudos. Escreve os sintomas agudos. E isso aqui é tanto para vocês fazerem com vocês mesmas, quanto para quem atende, quem trabalha com isso, tá? Feito esse mapeamento, escreve tudo que essa criatura tem, às vezes essa criatura sou eu mesma. O segundo passo é entender os medicamentos, a interação que acontece entre as plantas e os medicamentos. Então, para facilitar um pouco isso, e que é algo muito importante, você precisa fazer o seguinte: eu tomo essas e essas e essas medicações. Prof, uma dipirona lá de vez em quando. Anota. Não, mas o Dorflex ninguém considera como medicamento, né? É impressionante. Quando eu tava nos estágios da faculdade, olha, hoje eu tô contadeira de história. Mas quando eu tava nos estágios da faculdade, eu fiz muita pesquisa, né? E aí uma das pesquisas era ir na casa das pessoas e ver quais os medicamentos elas tomavam. Elas me entregavam de tudo, mas ninguém me entregava um Dorflex. E aí eu perguntava, mas aquele paracetamolzinho ali? Não, mas esse aí é só de vez em quando, daí eu nem remédio. As pessoas não consideram muito, mas lista tudo, seja da pessoa que está atendendo, lista. Depois que você listou tudo, você vai olhar especialmente para duas classes de medicamentos. Os medicamentos anticoagulantes, por exemplo, varfarina, e aí tem varfarina, pode ser genérico, né? O próprio nome varfarina tem esse nome aí, o Marevan, tem vários nomes que é com o medicamento varfarina. Tem o AS, quem lembra do AS? Eu até comentei essa semana na live que eu fiz com a HL, que a gente comia esses remedinhos aí, que não era louca quando era criança. Ou então o ácido acetil salicílico, né? Muita gente também chama de melhoral infantil. São medicamentos que são usados para evitar a coagulação do nosso sangue, para deixar o sangue mais fino, digamos assim. Essa é uma classe de medicamentos que você precisa ter cuidado. Além dela, a segunda classe, que para mim são as principais, são com os antidepressivos e os ansiolíticos. Já vamos falar deles. Com relação aos antioxidantes, você tem que evitar todas as plantas que possuem cumarinas, que é um princípio ativo. Quais plantas são? Cipó de São João é uma delas. Guaco, cúrcuma, mil-folhas, trançagem, castanha da Índia. São as principais. Eu até mesmo colocaria o gengibre aqui no meio, porque ele também possui um pouco de cumarinas. Essa é a lista principal que precisa evitar. Porque o que fazem as cumarinas? Elas vão fazer com que esse fator de coagulação do sangue também diminua. Então, se você já usa um anticoagulante, você vai estar agravando muito os sintomas, esse efeito anticoagulante, e aí você tem risco de sangramento usando essas plantas aqui. Por que eu sempre falo, sempre não, né? Mas às vezes eu falo para vocês, cuidado em tomar um chá de guaco quando vocês estão menstruadas, por exemplo. Porque na menstruação a gente tem um fluxo, né? O nosso fluxo normal, usando um chazinho de guaco, que às vezes é para o sistema respiratório, é para o pulmão, né? Você tem um fluxo duplicado, muito aumentado. E aí você não entende por quê. É justamente isso, assim, ele tem um risco muito grande de sangramentos, tá? Não misturem. Se você sabe que a pessoa tem, se você toma alguma medicação dessa, ali tem uma lista de plantas para vocês evitarem, tá?